Senhor tem ministrado ao meu coração, em especial desde a quarta-feira. Eu estava à noite aqui no culto, ouvindo o pastor Elias compartilhar a palavra, e enquanto ele compartilhava, me veio alguma coisa ao coração e eu fiquei pensando sobre isso nos dias posteriores, e hoje dediquei algum tempo para fazer algumas anotações. E embora o texto que eu estarei partilhando com os irmãos seja um texto conhecido, e muito possível nesses anos aqui, através do exercício ou do labor pastoral, eu já tenha compartilhado palavras ou alguma mensagem ou algum sermão a partir dessa narrativa bíblica, me corre ao coração vez mais fazê-lo, e creio, instruído pelo Espírito Santo, e a oração que doravante faço é para que não sejam apenas palavras de caráter humano, porque essas não repercutem o efeito proposto por Deus enquanto aquilo que provoca ação de caráter espiritual em nós, mas que à medida que eu falar, Deus, por meio do Espírito Santo, possa ministrar no coração de cada um de vocês que estão aqui, até porque, como eu sempre digo, eu tenho uma percepção de vocês de um caráter coletivo. No entanto, Deus, Ele nos percebe enquanto a nossa individualidade. Eu gostaria que você diminuísse a movimentação ou a faça apenas quando necessário, que você voltasse a sua atenção para aquilo que estará sendo compartido ou compartilhado, de modo a absorvermos ao máximo do que Deus tem para nós aqui esta noite. No entanto, até antes de compartilhar, eu quero manifestar a alegria do meu coração. Eu vi o Felipe lá atrás, o Felipe e a Isa estão lá com o milagre deles nas mãos. Tá nos braços do Caio, tá ali? Que maravilha. Deus seja louvado. O Felipe tem um testemunho poderoso que parte dessa casa sabe. Logo eles vão, o dia que for apresentar aqui, a gente reforça o que Deus tem feito por vocês. Que presente. Vamos aplaudir ao Senhor por esse casal precioso. Nós leremos um salmo que atribui-se aos filhos de Corá, conhecidos também como coraitas ou coreitas, a depender da tradução, e eu estou me referindo ao salmo de número 46. 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É um socorro bem presente nas tribulações. E é por isso que nós não devemos ter medo, ainda que os montes se estremeçam, ainda que as águas se espumem. O texto vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E então o salmista inspirado expressa: Deus está no meio dela, e é por isso que ela não irá ruir, é por isso que ela não será abalada. Ele vai dizer assim: as nações se levantam, os reinos se embravecem, mas quando ouve-se a sua voz, a terra se dissolve, ou a terra derrete. Venham, contemplem as obras que o Senhor tem feito na terra. Ele põe um ponto final em toda guerra, em toda batalha. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se, recordem-se, o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele está conosco, trabalha ao nosso favor. Esse texto é um texto que sempre que me pego lendo, ele ministra de uma forma muito preciosa ao meu coração. E é óbvio que se você está lendo aí a partir da sua Bíblia, você vai verificar que a minha expressão foi em caráter de paráfrase. Não foram exatamente as mesmas palavras, no entanto, aquilo que transmitia é de fato aquilo que traz esse texto bíblico. Quando a gente olha para essa palavra ou para esse texto com algum cuidado, a gente vai perceber que muito possível o contexto desse texto envolve um período de guerra, envolve um período de aflição, envolve um período de
conflito ou de batalhas. Eu estava dando uma olhada no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, se não me trai a memória, na altura do verso 19, e esse texto bíblico, 2 Crônicas, vai tratar da ocasião em que o povo de Judá se viu ameaçado por uma coligação de reis inimigos, moabitas, amonitas e meunitas. E o exército de Josafá não era páreo para os inimigos que haviam se levantado. Mas se você ler o texto com algum cuidado, você vai verificar que adiante, e sobretudo no verso 19, Deus vai instruir o povo que diante dos inimigos eles o louvem. E o texto vai dizer que os coatitas e os coraitas ou coreitas, a depender da tradução, eles vão conduzir esse período de louvor. Agora, é um tanto que complexo, por que não dizer paradoxal, porque você está diante de um inimigo, está diante de um adversário poderoso. O que se espera é uma postura distinta, mas o texto diz que eles louvam ao Senhor. E aí, enquanto eles louvam, mais adiante, no decorrer do texto, eu estou sendo aqui um tanto que falando em síntese, em razão do tempo, o texto vai dizer que o Senhor coloca emboscadas contra os inimigos, e sem que eles tivessem que mover uma espada ou uma lança, o Senhor lhes dá a vitória em relação aos reis que haviam se levantado contra a terra de Judá. É possível que esses filhos de Corá, esses descendentes de Corá, esses coraitas, diante desta vitória emblemática, registrada no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, tenham então se inspirado nesse acontecimento, e agora então, inspirados pelo Espírito Santo, eles vão tecer essa pérola dos Salmos. Eles vão dizer: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, é um socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, não é alguém que está falando a partir apenas da capacidade de alguém que versa bem, ou de um coração que está envolvido na poesia. Não, senhores, é de alguém que viveu um momento de crise, é de alguém que se viu ameaçado por forças inimigas terríveis e cruéis, e diante delas Deus lhes deu vitória. E agora, munidos desse coração que foi alcançado pelo favor de Deus, eles tecem esse salmo. No entanto, dessa narrativa toda, da qual poderíamos abstrair ou extrair tantas lições preciosas, eu quero ter em destaque uma palavra que está lá no verso de número 9. Diga comigo: guerras. Diga: guerra. Eu entendo que, sobretudo, nós que somos brasileiros, eventualmente as gerações mais recentes na Europa, quando nós falamos de guerra, nós falamos a partir de uma visão muito superficial. A nossa perspectiva de guerra, por assim dizer, é uma perspectiva hollywoodiana. A gente conhece guerra da série na Netflix, de um filme preferido que a gente acompanhou em algum momento, mas nós não conhecemos, e graças a Deus por isso, a guerra em loco. Vivenciar uma guerra é algo extremamente traumatizante. Os relatos daqueles que já vivenciaram uma guerra, no caráter literal da expressão, são relatos de horror. Existem pessoas que carregaram traumas ao longo da vida, enquanto ouviam bombas caindo no quintal de casa. Você imagina, você que é pai, você que é mãe, de repente você está em casa, perto do anoitecer, e ao horizonte aproxima-se uma aeronave. É uma aeronave inimiga, e ela está munida de mísseis, e esses mísseis são mortais. Você ouve uma sirene tocando na cidade, e o tocar daquela sirene indica que você deve esconder-se o mais rápido possível. Você já imaginou a aflição de você saindo de casa, sem ter tempo de lançar mão dos seus pertences pessoais, sem ter tempo de fazer uma organização prévia, com os seus filhos assustados, talvez chorando, tentando encontrar um abrigo?
Você já imaginou receber a notícia através de um vizinho dizendo assim: forças inimigas entraram na nossa cidade, a cidade está cercada, a gente não tem o que fazer. Eu estava ministrando na Bélgica, final de semana último, e conversando com alguém sobre um conflito num país de África. E esse alguém me trazia relatos de atrocidades inomináveis que estão se dando naquele país exatamente agora, enquanto nós estamos reunidos aqui. Crimes que não vale a pena mencionar, de pessoas que estão invadindo vilarejos, matando homens, mulheres, sejam eles jovens, velhos, bebês de colo, matando das formas mais cruéis que você possa imaginar. Então, pessoas que vivem em cenários de crise ou de guerras, como esse que eu estou mencionando, elas carregam marcas que nós não conseguimos mensurar. Elas carregam terrores na alma que nós não conseguimos compreender. Eu estava lendo alguma coisa alguns anos atrás de alguns idosos aqui no Reino Unido que passaram pelo período da Segunda Guerra Mundial, e à altura eles ainda eram crianças, alguns com 9, 10, 11 anos de idade. E agora, já com seus 80, 90 anos de idade, tendo passado 70, 60 anos do pós-guerra, a matéria dizia que muitos deles ainda tinham o hábito de de racionar alimento, de racionar água, porque eles lembravam-se de quando eram criança, e a guerra chegou, e eles não podiam ir no mercado com a liberdade que a gente vai, eles não podiam consumir água com a liberdade que a gente consome. Você já imaginou faltar água em casa? Água é algo tão simples, eu saio aqui agora, vou no hall, abro a torneira e nós temos acesso à água já tratada, mas sabia que em algum lugar no mundo agora, e oxalá fosse drama retórico, é uma verdade, tem alguém que não pode tomar água tratada, tem alguém que as nascentes na sua vizinhança foram contaminadas por exércitos invasores, que não podem tomar um copo com água com liberdade, tem alguém que não tem lá na geladeira alimentos que às vezes a gente nem sabe o que vai fazer em abundância, porque o mercado está fechado, os lugares que forneciam alimento foram saqueados por tropas inimigas. A guerra é dilacerante, a guerra é terrível. Dados da Cruz Vermelha do final agora do ano de 2024 apontaram que em 60 países no mundo estão acontecendo algum tipo de conflito. Isso equivale a 31% da totalidade de países registrados na ONU. Ou seja, agora mesmo, em algum lugar em África, em algum lugar na Ásia, em algum lugar no Oriente Médio, algum conflito está acontecendo. E a gente não precisa ir tão longe, aqui mesmo na Europa, entre russos e ucranianos, há um conflito bélico, onde pessoas estão literalmente morrendo. E o dado mais assustador é que, lamentável em geral, nessas batalhas ou nessas guerras, os que mais morrem, os que mais sofrem, são os chamados civis, são aqueles que não estão ligados diretamente ao conflito militar, mas que acabam sofrendo os reveses que ele envolve. Então a guerra é algo cruel. Eu lia também há não muito sobre soldados que participaram de conflitos no Oriente Médio. Muitos deles entraram em surto psicótico, muitos deles não conseguem dormir, muitos deles quando deitam no travesseiro, passado algum momento eles ouvem os gritos, eles ouvem o barulho dos estilhaços dos ambientes de combate onde eles estavam inseridos. A guerra é triste, a guerra é terrível, a guerra é cruel. Aqueles que já vivenciaram uma guerra vão dizer que guerra tem cheiro, que guerra tem sabor. Você já imaginou o sabor da guerra? Você já imaginou o cheiro da guerra? O cheiro da guerra, por vezes, é de corpos em estado de putrefação. É o cheiro do sangue, que não é nada agradável. Então, quando a gente fala de guerra, a gente fala de algo que é brutal. Eu não sei se vocês vão se recordar, mas na Bíblia nós temos um relato que sempre que me recordo dele, me pego pensando, porque é um relato um tanto que dramático, um tanto que triste, um relato, na verdade, eu diria, deplorável. Enquanto lá no texto de Reis, a Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 6, os versos 28 e 29, um rei chamado Ben-Hadad, um rei sírio, havia sitiado a cidade de Jerusalém.
ele havia cercado a cidade de Jerusalém. E em razão desse cerco, a cidade ficou sem recurso. A fome chegou na cidade. E a fome chegou a tal modo, a tal ponto, que uma certa ocasião, uma mãe disse à outra: vamos fazer o seguinte, olha, hoje você vai dar o seu filho e nós vamos nos alimentar dele. E amanhã eu ofereço o meu, e então nós nos alimentamos do meu filho. A história vai seguir dizendo que a primeira mãe o faz, mas a segunda, quando chega o seu momento de fazer, ela diz: não, eu não vou entregar o meu filho. E aquilo gera um conflito entre as duas mães. Mas a questão mais pontual que se dá aqui é que a guerra, por vezes, até nos faz estar diante de confrontos de caráter ético. Você já imaginou a violência disso? Alguém se vê numa situação de comer, e isso é terrível, ingerir o próprio filho, porque falta alimento. Aí você vai dizer: pastor, eu jamais faria isso. E eu quero crer que isso é verdade. Mas esse exemplo, talvez, no mínimo, venha nos fazer refletir que na guerra as pessoas reagem de forma inesperada, que na guerra as pessoas fazem aquilo que pressupostamente elas não fariam dentro da sua rotina normal, porque guerra é um momento de extremos, é um momento de dor, é um momento de desafios, é um momento de traumas. As guerras, elas afastam, as guerras, elas rompem famílias, as guerras, elas comprometem a história de pessoas em caráter definitivo. Pastor, eu entendi que a guerra é cruel. Eu entendi que uma guerra é desafiadora. Eu entendi que guerra traz dor. Eu entendi que guerra traz sofrimento. Mas o que isso tem a ver comigo aqui nessa noite? O que isso tem a ver comigo aqui nessa oportunidade? Tem a ver que foi pensando na brutalidade que envolve a guerra, nas dores que são inerentes a um conflito militar, na tragédia que envolve quando pessoas são assassinadas a esmo, sem ter a mínima condição de se defender. Foi pensando nesses desafios que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, sobre pelo menos 3 tipos de guerras que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas não são as guerras que eventualmente são mencionadas nos livros, não são as guerras que eventualmente são mencionadas em algum documentário, não são as guerras das quais nós recebemos, ainda que de forma esparsa, às vezes, notícias em razão da sua crueldade. Não são as guerras que, lamentavelmente, dizimaram e têm dizimado milhares de pessoas em todo o mundo. Eu estou falando de guerras que se travam no nosso interior, de guerras que ninguém vê, mas estão acontecendo agora mesmo enquanto você está sentado aí me ouvindo. Eu estou falando de guerras que não são visíveis a olho nu, mas que se estabelecem dentro da gente. Mas o fato delas não serem visíveis, o fato delas não estarem num livro, o fato delas não estarem na capa de um jornal, o fato delas não serem parte de um documentário, não fazem delas menos cruel. Eu estou falando de guerras que também de igual modo são uma tragédia, de guerras que têm destroçado pessoas. E isso não é uma linguagem de exagero hiperbólica, isso é fato. Destroçado o interior de pessoas. E é possível, e eu quero crer, e o Espírito Santo ministrava isso ao meu coração, que tem gente nessa casa vivendo dias de guerra. Mas nós lemos a palavra, e o texto está dizendo que Deus é o nosso refúgio. O texto está dizendo que Deus é uma fortaleza. O texto está dizendo que o Senhor é um socorro bem presente nas tribulações. E eu quero que você tenha em mente o verso 9, porque ele diz assim: Ele coloca um fim em toda guerra. Ele dá um basta em toda guerra. E a primeira guerra que eu quero chamar a sua atenção é uma guerra que tem enquanto agente principal algo chamado, diga comigo, passado. Diga comigo, passado. Quantas pessoas não estão enfrentando guerras em relação ao seu passado? E eu falava com Deus: Senhor, me instrui a entender o que o Senhor quer falar com a igreja. E o Espírito Santo me dava nitidez e clareza daquilo que era para ser transmitido aqui essa noite. O Espírito Santo me falava sobre pessoas que sofreram abusos psicológicos, abusos físicos, abusos no caráter sexual. Isso já faz alguns anos.
Isso já faz algum tempo. Mas por mais que o tempo tenha passado, por mais que você venha na igreja, esse inimigo ainda continua te assombrando. Esse inimigo continua te assolando. E vez ou outra, ainda que de forma involuntária, flashes vêm à mente, memórias indesejadas vêm ao coração, e aquilo tira a sua alegria, aquilo rouba a sua capacidade de seguir adiante. O Espírito Santo me falava de pessoas que estão dilaceradas na alma, porque foram violadas por pessoas que confiavam, porque tiveram a sua infância comprometida, porque tiveram sonhos roubados. E reforço, distante de qualquer dramaturgia retórica, eu falo agora direcionado pelo Espírito Santo sobre pessoas que estão enfrentando guerras terríveis. E você se esforça para fazer que está tudo bem. Você se esforça para parecer que não há problema, mas dentro de você há uma batalha, há uma guerra. E às vezes a impressão que tem é que tudo está desmoronando. Às vezes a impressão que tem é que você não vai conseguir lidar com esses inimigos. E o passado grita, você não vai conseguir avançar. E os anos estão passando, e parece que você está acorrentado por algozes nessa guerra terrível e cruel. Mas há uma palavra do céu para nós aqui esta noite. E eu creio no poder da palavra de Deus. O Senhor vai dar um basta nessa guerra. Grilhões estão sendo quebrados pela autoridade que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa guerra será vencida. O passado grita, você é o culpado, você é a culpada, e você carrega esse fardo, você carrega essa dor. Aleluia. Mas há um agir do Espírito Santo, e esse ano é o mover do Espírito Santo, há um agir restaurador do Espírito Santo. Há um agir curando traumas e feridas que, aleluia, a medicina não pode curar, ferida que os recursos humanos não podem curar, mas eu creio no Espírito restaurador te visitando aqui nesta noite, aleluia, e te dando graça. Você não vai ser mais refém desse passado de dor, o Senhor está dando vitória e você vai avançar em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Espírito Santo falava ao meu coração sobre uma guerra solitária, porque é do tipo de situação que você não pode compartilhar com um amigo. É um tipo de situação que você não pode falar para alguém abertamente, isso está te martirizando. E às vezes você está no culto, no momento do louvor, no momento da palavra, e o passado grita. Você lembra do que aconteceu? E aquilo te dilacera, aquilo te rouba a paz, a alegria. E às vezes o pensamento que se configura na mente e no coração é: me resta apenas viver essa vida de sofrimento e dor. Isso é mentira de Satanás. Esta é uma noite de libertação. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual, mas eu consigo vislumbrar pelos olhos da fé. É uma noite de libertação. Aleluia. Esta agonia será vencida. Você não é o que o seu passado está gritando. Para alguns, a guerra com o passado está relacionada a algum erro que você cometeu em algum momento.
a um tropeço que lhe ocorreu, a uma falta que se estabeleceu em algum momento do caminho. E agora, em razão dessa falta, o passado grita: você lembra o que você fez? O Espírito Santo ministrou uma palavra tão forte ao meu coração, e eu quero pedir desculpa de dizê-la no sentido expresso, mas às vezes você se sente, se me permite, essa é a condição, um lixo, sujo. Você se sente o pior dos pecadores. Aí você vem no culto, você ouve a palavra, ouve o louvor, mas o passado grita: você lembra do que você fez? Você não merece estar aqui. Você não deveria estar aqui. Aí aquilo te desanima, te desestimula. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, cheio do Espírito Santo, disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu quero expressar porque há poder na palavra. Diante do seu passado e das acusações dele, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas são conduzidos pelo Espírito. São João, mais adiante, na sua primeira epístola, capítulo 2, vai dizer: meus filhos, meus filhinhos, digo-vos essas coisas para que vocês não pequem. Todavia, no entanto, se alguém pecar, temos junto ao Pai um advogado, aleluia, a saber, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo todo. Deixa eu lhe dizer aqui, fato, você falhou, tropeçou, não deveria ter feito, mas eu preciso lhe recordar: há poder no sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário, para limpar-nos do pecado e nos justificar diante de Deus Pai. Então alegre-se no Senhor. O seu passado precisa entender que a dívida já foi paga. Diga para dois irmãos, diga assim: querido, a dívida já foi paga. Jesus pagou um alto preço. A Bíblia vai dizer que Ele cravou a dívida que estava contra nós na cruz do Calvário. Você foi perdoado. Aleluia! Fomos perdoados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu preciso entregar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa guerra contra o seu passado. Lembre-se da palavra de Deus liberada sobre nós. Em Cristo Jesus, tudo novo se fez. As coisas velhas, tudo novo se fez. Pastor, mas eu sofri abuso, tudo novo se fez. Não seja mais assombrado pelo seu passado. Ei, querida, amada, amado, não seja mais assombrado pelo seu passado. Em Cristo Jesus estabeleceu-se novo tempo, novo ciclo, nova história. Quantos creem nisso nessa noite podem dizer amém? Eu falo um pouco ainda mais sobre aqueles que enfrentam guerras enquanto o presente. Existe uma guerra enquanto o presente. Eu estou falando de alguém que está sentado aqui agora e você está lidando com situações que você não tem condições de manejo.
Sabe, são situações que lhe fogem ao controle. E nessa guerra do presente, às vezes a gente pensa assim: eu não vou conseguir sobreviver. Mas há um texto bíblico, Hebreus capítulo 13, o verso 8, que vai dizer assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será. Diga comigo: o meu Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Você lembra do episódio, os discípulos assustados em alto mar? As ondas solapam a embarcação. O mar está bravio ao ponto deles desistirem da própria vida e pensarem: nós vamos morrer. Mas enquanto diante desse caos, o texto diz que Jesus se levanta, acalma o vento, aleluia, aquieta o mar, se estabelece favor, se estabelece bonança. Sabe o que eu aprendo aqui? Esse Cristo não está preso no relato evangelical, lá dos textos do Evangelho. Pelo contrário, Ele é o mesmo ontem, hoje. Então o Cristo que acalmou o mar, no episódio dos discípulos, eu digo debaixo da graça do Todo-Poderoso, está aqui dizendo para você querido, para você querida: eu ainda acalmo o mar. Não estou falando do mar físico, eu estou falando do mar da existência, que às vezes parece que você vai morrer. Eu estou falando com alguém que o seu presente está dizendo assim: você vai morrer, mas há uma palavra de Deus para nós aqui esta noite. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Eu me alegrava essa tarde quando eu anotava esse texto agora, Romanos capítulo 8, o verso 35 e ao 37. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, o nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas aí Paulo conclui: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Deixa eu lhe dizer algo aqui: não importa o sofrimento, a dor que você esteja enfrentando agora, o Deus que agiu na Bíblia, já ainda nesse tempo, vai entrar com providência na sua casa, no seu trabalho, na sua família, em Cristo Jesus. Aleluia! Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Diga para o irmão, diga: meu irmão. Diga assim: não importa o cenário. Diga: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. O presente está dizendo sobre derrota, mas a Bíblia está dizendo sobre vitória. Alguém que aplauda o eterno aqui, né? Eu quase concluo. Pastora, que vai terminar o culto e eu vou voltar para casa. O senhor está falando que eu sou mais do que vencedor, mas eu vou voltar e o problema está lá. Como é que eu faço, pastor, quando voltar para casa? Volte dizendo assim: Senhor, eu decido crer em Ti e na Sua palavra. E a Sua palavra me garantiu que se eu estiver no Senhor, eu sou mais do que vencedor. Então eu quero crer que ainda que esse problema esteja diante de mim, seja real, o Senhor já me deu a vitória. Eu não vou parar, não vou desistir, eu vou avançar nessa guerra. Deixa eu lhe dizer agora, debaixo da graça do Todo-Poderoso, nessa guerra em relação ao seu presente, a vitória já nos foi garantida. Nós lemos aqui nesta noite: Ele põe fim a toda a guerra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietem-se e saibam que o Senhor é Deus. Alguém pode aplaudi-lo aqui? Mas há um outro inimigo, há uma outra batalha. Diga comigo: futuro. Futuro. Às vezes a ameaça vem do futuro. E as batalhas em relação ao nosso futuro é aquelas que envolvem o terrível sentimento da ansiedade.
Porque a ansiedade nada mais é que apreensões em relação ao meu futuro. É quando pensamentos vêm dizendo assim: você não vai chegar na sua velhice. Familiares seus faleceram de determinada doença, você também vai falecer de determinada doença. Isso vai te deteriorando. E você vai perdendo a esperança. E você vai sendo tomado por aquele aperto no peito, por aquela dor na alma. Aí eu estava lendo a Bíblia, Jeremias capítulo 29, o verso 11. Eu quero que você leia comigo, por gentileza. Diga assim: porque sou eu. Vamos juntos. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança. Diga agora assim, sabe, com graça, e um futuro. Deixa eu dizer para você, querido, o seu futuro é garantido pelo Senhor. É Ele que sabe os planos que tem ao nosso respeito. Escute, eu vou dizer aqui, eu preciso dizer isso. Não é a ansiedade que determina o seu futuro. Quem determina o nosso futuro é Deus. Por que vocês estão tão ansiosos? Observem as aves, observem a criação como um todo. Não obstante não se dedicarem, não se empenharem, esforçarem-se como vós outros, o Senhor as mantém. Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 25. Se o Senhor mantém a criação, quanto mais nós outros. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescidas. Paulo, escrevendo aos crentes de Filipos, vai dizer: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições, pedidos apresentados diante de Deus. Vamos ler o texto e eu concluo. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam em tudo os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Coloquem-se em pés, por favor. Eu li um salmo que ministrou muito ao meu coração essa tarde, enquanto eu pensava sobre essa guerra em relação ao futuro. O número de pessoas sofrendo de ansiedade é brutal e aumenta-se cada dia mais. Essa guerra com o futuro tira a nossa estabilidade, tira o nosso brilho. Uma pessoa enfrentando crise de ansiedade, ela se torna opaca emocionalmente falando. E é algo que às vezes foge ao controle. E o sentimento que vem no coração, na mente, na alma, é de uma espécie de asfixia. E a gente pensa: eu vou morrer. Aí eu li Salmo 118, verso 17. E aí é o salmista diante de um momento de conflito, de crise, expressando o seguinte: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Você pode dizer comigo aqui, diga assim: eu não vou morrer. Diga assim, invocado. Diga: eu não vou morrer. Eu irei viver. E vou testemunhar as obras do Senhor. Você pode aplaudir Jesus aqui essa noite? Eu não vou chamá-los à frente, mas aí do seu lugar. E essa palavra tem endereço. Você sabe que Deus está falando com você. Eu não vou me alongar, haja visto que o Espírito Santo não demanda
um alongar-se no sentido de ministrar ao seu coração aquilo que é preciso. Mas eu quero que gostaria que você fechasse os seus olhos. E você que está vivendo essa guerra em relação ao seu passado, você que está vivendo essa guerra em relação ao seu presente, você que está vivendo essa guerra em relação àquilo que envolve o seu futuro, nós vamos concluir pensando naquilo que diz o verso 10 do Salmo 46. Diga comigo, aquietai-vos. Diga, aquietai-vos. Saibam que eu sou Deus. Sabe, esse texto é uma proposta extremamente desafiadora. Porque quem está em guerra, diga comigo, quem está em guerra, reage. Alguém num ambiente de guerra é reativo. Alguém num ambiente de guerra busca um meio de se defender, sim ou não? Alguém num ambiente de guerra toma mão de alguma coisa para buscar proteger a si e a sua casa, sim ou não? Aí o texto do Salmo falando do ambiente de guerra, Deus está dizendo assim, fiquem quietos. Aí você fala, não Senhor, mas eu tenho que me defender, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí o Senhor está insistindo em dizer, aquietem-se. Saibam que eu sou Deus. Eu vou repetir, eu sou Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu sou poderoso o suficiente para lhe dar vitória nessa guerra. Eu fiz menção ainda aqui de a largo, por assim dizer, segundo Crônicas. Enquanto o povo louvava, Deus colocou emboscada contra os inimigos. Feche os olhos, por favor. Enquanto vocês ministram louvor, eu oro com a igreja e o Senhor te visita aí no seu lugar. E essa guerra vai sendo vencida. Sinta a liberdade em Deus para, clamar e dizer, a vitória é minha. O Senhor está do meu lado. Aproveite esse tempo e ore. Diga, Senhor, eu não serei mais refém do meu passado. Uou. Haramaiaçu. E se eu passar pelo vale. Canta. A guerra está sendo vencida. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Há uma graça sobre esta casa, ore. Há uma graça sobre esse lugar. Essa guerra está sendo vencida. Essa batalha está sendo vencida. Estenda a sua mão e declare: em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Se você sentir de orar por alguém, ore. Se você sentir direção de interceder por alguém, interceda. Porque enquanto nós estamos louvando, Deus está tratando corações aqui esta noite. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor.
Está chegando graça aí. Está chegando graça aí. Eu ouço correntes sendo quebradas. Eu vejo no mundo espiritual exércitos batendo em retirada. O Senhor está colocando emboscada contra os seus inimigos. Esse inimigo do seu passado é vencido agora. Essa dor é vencida agora. Aleluia. O Senhor está curando traumas da alma. Que graça, Jesus, que graça. Que graça, Jesus, que graça. Que graça. Que graça, Jesus, que graça. Acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Jesus. Visita agora o coração dos teus filhos. Eu faço a oração do profeta enquanto diz: abre os olhos do moço para que ele veja. Abre os olhos do seu povo. Senhor, que este teu servo saia daqui sabendo que é o Senhor quem sabe os planos que tem ao nosso respeito. E esses planos são de bem e não de mal, de modo a nos ofertar um futuro desejável. Que os teus filhos saiam daqui sabendo que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e não importa as ameaças que se levantem contra nós, maior é o Senhor que está do nosso lado. Que eles saiam daqui sabendo que a sua palavra ela é verdadeira enquanto diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. E não há batalha que o Senhor venha perder, porque o Senhor é poderoso, vitorioso em quaisquer batalhas. Alguém que está sofrendo uma batalha no presente, enquanto a família, eu ministro vitória pela autoridade que há no teu nome.